Vamos agora neste jornal, o professor catedrático José Filipe Pinto, especialista em geopolítica. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Ontem estávamos aqui, por volta desta hora, professor, longe de imaginar que íamos estar a analisar um cessar-fogo entre Israel e o Líbano. São apenas 10 dias, mas são uma oportunidade. O professor vai nos explicar para quê. Muito boa tarde, Janete. Boa tarde também aos senhores telespectadores. É difícil neste momento, primeiro que tudo, perceber este acordo. E porquê? Porque há aqui várias linguagens. Em termos reais, poderíamos dizer que é um acordo entre o Líbano e Israel e que não incluiria o Hezbollah. Eu estive a ler com muita atenção os pontos e acontece que nestes pontos fica clara a posição de Israel de que está de boa vontade, que este é um ato de boa vontade, mas que exige que o Líbano controle o Hezbollah e outros grupos armados naquela que é a tentativa de atacarem Israel. Depois diz que até pode ser prolongado este cessar-fogo se houver negociações. Depois vem Trump. E o que é que diz Trump? Que, afinal de contas, o Hezbollah também faz parte do acordo. E depois vem Benjamin Netanyahu e o que é que diz? Que Israel não vai retirar as forças do Líbano mesmo durante o cessar-fogo. E depois vem, como acabámos de ver na peça, o Irão a dizer que este cessar-fogo é uma vitória do Hezbollah. Então, eu percebo... Ninguém se entende, não é, eu percebo que, por exemplo, acabámos de ver o presidente francês, Emmanuel Macron, a dizer que está preocupado. Mais do que preocupado, ele está certamente confuso. E porquê? Porque há aqui várias narrativas e elas não jogam umas com as outras. Está Emmanuel Macron, estamos todos nós, na verdade. Pois, repare uma coisa. Eu estive a ver, portanto, como disse, os termos do acordo. E um dos termos do acordo diz muito claramente que o Líbano vai contar com apoio internacional para conseguir controlar as forças que são insurgentes, as forças que são terroristas no seu território. Leia-se o Hezbollah e outros grupos, portanto... E o que é que podemos ler de apoio internacional? Será o apoio dos Estados Unidos. O que quer dizer que, ao mesmo tempo que Donald Trump diz que o Hezbollah faz parte do acordo, há numa das alíneas desse acordo uma tentativa de controlar e de desarmar o Hezbollah. E mais... O governo, portanto, do Líbano, aceita que não tem condições para o fazer sozinho e, portanto, vai precisar desse apoio. Mas o Líbano, o governo também quer deixar claro que só há um órgão que pode representar e defender a soberania do Líbano. São as Forças Armadas Regulares e não o Hezbollah. Portanto, há aqui muitos elementos que não jogam. Isto não é um puzzle com muitas peças para encaixar. Isto é um puzzle que tem peças a mais e faltam outras peças. Quer dizer, há peças repetidas, portanto não têm lugar para colocar, depois de colocada a peça no local correto. Não encaixam. E há outras peças que verdadeiramente não fazem parte deste puzzle. E uma dessas peças chama-se Hezbollah. E repare, quando o Irão diz que esta é uma vitória do Hezbollah, parte-se do princípio que é o Hezbollah que está a negociar. Ora, acontece que o que é que o Hezbollah exige? Que o Israel retire as tropas do território libanês. O que é que Israel já disse? Que não retirará essas tropas do território libanês. Então, o que é que há aqui? Que acordo é este? O que aqui há, verdadeiramente, os dois promotores do acordo são os Estados Unidos e o Irão. E porquê é que são eles? Porque são eles que precisam de se reunir novamente em Islamabad. E para que o Irão não perca a face perante os seus proxies, o Irão exigiu que os seus proxies deixassem de ser atacados. Por seus proxies, entenda-se, o Hamas, os Houthis e o Hezbollah e a Jihad palestiniana. Não poderiam ser atacados. Os conflitos regionais teriam de acabar. Ora, acontece que do lado de Israel a situação é esta. Não atacamos alvos civis e militares do Líbano, mas continuamos a atacar posições do Hezbollah. Então, o Hezbollah é parte do acordo, ou, afinal de contas, o Hezbollah é um entrave ao acordo.
E depois há outro elemento. O governo do Líbano já disse à população para não se deslocar para o sul, como uma peça disse. Eu queria mostrar, trouxe duas imagens que corroboram que a população não está a ouvir o seu governo, está a regressar, esquecida de uma coisa muito importante, Janete, é que ninguém regressa ao que já não existe. E o problema é que as casas estão destruídas. E repare, porque é que eu trouxe esta imagem e uma outra a seguir? Porque é para percebermos com o que é que estas pessoas saíram, portanto, das suas casas. Repare, é uma carrinha, em cima estão os pertences desta família. É aquilo que se chama um colchão, meia dúzia de peças que nem são de mobiliário. Significa o quê? As pessoas saíram sem nada, saíram só com aquilo que traziam no corpo e aquilo que puderam agarrar, a palavra é mesmo agarrar, antes de serem vítimas dos bombardeamentos de Israel. Mas muitas delas o que encontram também é absolutamente nada. É evidente que nada restou. Sim. Quer dizer que quando saíram tinham uma casa e tinham bens. Quando regressam, levaram os bens que poderiam deslocar. Regressam com esses bens. Não vão encontrar, a maioria delas, casa nem bens, porque, como nós sabemos, o sul do Líbano, neste momento, foi bombardeado, tal qual como certas áreas residenciais em Beirute, porque Israel, dizendo que está a atacar o Hezbollah, acaba também por apanhar estas pessoas que são as vítimas colaterais. Portanto, este cessar-fogo é um cessar-fogo imposto por Teherão e Washington. Para quê? Para poderem reunir-se, tanto os Estados Unidos com o Irão, em Islamabad e continuarem aquele que é o grande objetivo tanto do Irão como dos Estados Unidos. É haver um acordo final de que a guerra entre eles terminou. Mas o insucesso desta frente, Líbano e Israel, o insucesso das negociações neste âmbito, vão ditar o insucesso das outras? Não vão, a meu ver, porquê? Verdadeiramente nós não estamos perante aquilo que se chama uma guerra. Os Estados Unidos não declararam guerra ao Irão. É aquela operação militar especial, a exemplo do que aconteceu com Putin na Ucrânia. Então o que acontece? Se não há uma guerra, não há um tratado para assinalar o fim da guerra. O que vai haver é o fim das hostilidades, o fim das operações militares. E o fim das operações militares é possível. Cada uma das partes já está, como acabaram as peças anteriores de mostrar, a reclamar a sua parte da vitória e a mostrar que a situação a que se vai chegar resulta da sua vitória e da derrota adversária. Só que as narrativas, como eu disse, não encaixam. Mas o conflito, quando eu digo que a guerra terminou, a guerra entre os Estados Unidos e o Irão terminou mesmo. Terminou porque não é... Bem, tudo não é uma guerra, mas aquilo que se chama uma campanha militar terminou. Os Estados Unidos não vão atacar mais o Irão. E Israel sozinho também não portanto, consegue. É isso? Sim, porquê? Porque se nós repararmos, o melhor dado, eu trouxe um elemento que talvez nos ajude a perceber isto. É um gráfico que mostra como é que está a reagir, por exemplo, a Standard & Poor's. E com o seu índice 500, que é o índice 500, é um índice que verdadeiramente mostra o quê? Como é que está a cotação das 500 maiores empresas que estão em bolsa nos Estados Unidos. E repare, o que é que podemos dizer? Que houve um momento em que a cotação foi subindo, depois começou a descer. Se os nossos telespectadores olharem na horizontal, vão ver que está o elemento tempo a explicar quando é que desce, atinge-se um ponto mínimo e, a seguir, há uma inflexão. Começa outra vez a subir. Quando é que isto começa a subir? Quando se percebe, e estamos neste momento numa trajetória ascendente. O que é que isto quer dizer? As companhias, as suas ações estão a valorizar. Os fundos estão todos a valorizar. Porquê é que estão a valorizar? Porque percebem que aquilo que é o conflito bélico, a operação militar, não tem pés para andar, vai terminar. E ao terminar a economia vai reposicionar-se e as companhias, as empresas vão recuperar e por isso mesmo este gráfico é o melhor sinal. Porquê? Porque é um gráfico com 500, são as maiores 500 empresas dos Estados Unidos. Quer dizer que nos Estados Unidos estas empresas já estão a pensar no pós-conflito.
E porquê é que não na permanência do conflito? Porque sabem que este conflito já não tem condições para continuar. E o Irão sabe também isso. Mas a verdade é que uma das principais armas deste conflito, o Estreito de Hormuz, continua bloqueado. Depois iremos ver com atenção a importância do Estreito de Hormuz, iremos perceber muito claramente porque é que ele ainda está bloqueado, porque é que ele está duplamente bloqueado e porque é que isto não afeta estas empresas. Porque com o Estreito bloqueado, o comércio mundial é afetado. Por ali passa, como nós sabemos, 20% do petróleo. Então, toda a economia ocidental e também da Ásia devia estar a ser afetada. E nós vamos perceber depois porque é que não está a ser afetada. E porque é que nos Estados Unidos já há aquilo que se chama o discurso da esperança. O que é o discurso da esperança? Cada vez que olhamos para este índice, que é, portanto, é o índice da Standard & Poor's 500, porque engloba, como eu disse, as 500 maiores empresas, quando olhamos para isto percebemos o estado da economia no mundo. Sempre que este gráfico tem uma tendência descendente, entra naquilo que se chama um plano inclinado descendente, significa que a economia mundial está mal. Pois. E a tendência é para piorar. Depois, quando há uma inflexão, temos de perceber se essa inflexão é... Porque, repare, estes picos, pequenas subidas, pequenas descidas, é à luz daquilo que vai sendo dito por Donald Trump muito na comunicação social e principalmente na sua rede social. Quando ele, por exemplo, faz uma afirmação a dizer que a guerra, o fim da guerra está próximo, e repare, ele fala da guerra sem ter declarado guerra. Mas quando ele diz que o fim da guerra está próximo, evidentemente que há uma recuperação. E porquê é que há uma recuperação? Porque é a tendência para a estabilidade. E mais do que isso, é que se os nossos telespectadores repararem, neste momento o ponto está naquilo que é o seu ponto mais alto. O que significa o quê? Que é uma economia com futuro. Que os tempos que aí vêm vão ser ainda difíceis. Porquê é que vão ser difíceis? Porque vai ser difícil repor todos os fluxos, mas são tempos de crescimento. E tempos de crescimento em que os contribuintes, num primeiro momento, serão afetados, mas num segundo momento há margem para recuperação. E mesmo eu, que não sou um economista, o que é que acontece? Percebo que estas empresas retratam o quê? O que é a realidade no terreno, a realidade política. E o Estreito estar fechado devia ter aqui um reflexo negativo. Não tem. Depois explicaremos porquê, mas há um dado que nos tranquiliza a todos. Quando a Standard & Poor's começa a subir de uma maneira sustentada ou com pequeninos desníveis, é porque a situação mundial está a estabilizar. Está a estabilizar numa nova ordem mundial. Mas isso nós já percebemos desde há muito, porque a ordem mundial que saiu da Segunda Guerra Mundial já acabou e a hegemonia norte-americana também já acabou. Os Estados Unidos estão condenados a ser uma grande potência, não podem pensar que são a potência única. O período da hegemonia norte-americana acabou. Vivemos num mundo de múltiplas ordens. A ordem única acabou. E por isso mesmo o que é que acontece? Estas empresas são cotadas nos Estados Unidos, mas não têm interesse apenas nos Estados Unidos. Têm interesse um pouco por todo o mundo. E significa que se elas estão em sentido ascendente, é porque a economia tem tudo para recuperar. Mas ajuda-nos então a perceber, professores, porque é que essas empresas não sentem um impacto do bloqueio do Estreito de Hormuz? Eu trouxe dois gráficos. Tem as principais vias de comunicação para o comércio marítimo. Se os nossos telespectadores repararem, há dois. Este aqui são as vias e depois são os canais. Nas vias, o que é que acontece? É por aqui que passa a maioria do comércio marítimo mundial. Quais são estas vias? As vias são feitas com três canais e 3 estreitos. Depois, teremos 6 canais. O que é que isto quer dizer? Que o comércio marítimo internacional anda entre os canais e as águas livres, os estreitos. Quais são as 6 maiores vias marítimas que nós temos, portanto, a nível mundial? Estão por ordem e estes são os canais. Nos canais, é evidente, um canal é uma autoestrada e então um canal paga portagem. Mas sem os canais, o comércio mundial seria muito afetado.
Nenhum destes canais, neste momento, Janete, está eu vou só interrompê-lo, porque há aqui uma informação de última hora. O Irão declarou o Estreito de Hormuz completamente aberto. Exatamente. Depois de cessar fogo no Líbano, o Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que o Estreito está aberto a todos os navios comerciais durante o período que resta de cessar-fogo. Estamos já a ver esse anúncio, estamos aqui a mostrá-lo, em consonância com o cessar-fogo no Líbano. A passagem para todos os navios comerciais através do Estreito de Hormuz é declarada completamente aberta durante o período restante do cessar-fogo, portanto é este período de 10 dias, não nos precipitemos, pela rota coordenada conforme já anunciado pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica do Irão. Bem, 10 dias, mas já é bom, já é qualquer coisa. 10 dias, mas pela rota traçada pelo Irão. O que é que isto quer dizer? Voltando à imagem anterior e cruzando com esta nova informação. Esta informação é importante porque mostra o quê? Mostra que esta é uma cedência do Irão. É uma cedência do Irão que parece abdicar das portagens e restabelecer a livre circulação. Porquê? Como eu estava a dizer, nos canais a circulação é paga. Portanto, estes são os 6 maiores canais do mundo. É o Suez, é o Panamá, é o Coríntio, é o Tequil, é o Duston e o do Reno Danúbio na Alemanha. Estes 6 canais são pagos. Permitem, portanto, os barcos sabem que têm de pagar uma portagem. Mas, passando agora para a imagem seguinte, temos a mistura entre os canais e os estreitos. E o que é que acontece? Dos 6 canais que dissemos há pouco, apenas 3 é que são importantes para o comércio internacional. Quer dizer que as 6 maiores vias, 3 pagam portagem, 3 não pagam portagem. Ou melhor, não pagavam e agora vão continuar a não pagar por menos de 10 dias. Quais são as maiores vias? É o Estreito de Malaca e não paga portagem. É o Estreito de Hormuz, que não pagava, passou a pagar e agora vai ser outra vez livre, pelo menos durante o tempo que permanece este cessar-fogo. Depois há o canal de Suez, que paga portagem, o canal do Panamá, que paga portagem, o canal da Mancha, que também paga, e a que não paga, queria eu dizer, o canal da Mancha paga, sim. E o Estreito do Bósforo, que é o estreito mais estreito que há e que, é evidente, também não paga. O que é que acontece? O direito marítimo internacional fala assim: tudo o que é canal paga portagem, tudo o que é estreito é livre circulação. O Irão, baseado nas suas águas territoriais, entendeu estabelecer uma portagem num estreito, provavelmente ao arrepio do direito marítimo, do direito internacional marítimo, ou direito marítimo internacional. O que é que acontece? Neste momento, o Irão cede e liberta a circulação, certo, mas não cede a soberania. Mas esta cedência, até que ponto é que está aqui condicionada também pela questão das minas? Há essa preocupação. Estes 10 dias não dão aqui margem para desminar, claro, e para os navios começarem a atravessar o Estreito de Hormuz como antes. O que é que vai representar, na verdade? Significa que os navios devem transitar pela rota que lhe é indicada por Teherão. Quer dizer que Teherão continua a ter o controle. Abdica da portagem. Agora temos de saber a troco de quê? Esta é uma cedência clara do Irão para as negociações de Islamabad. Significa nós abdicamos de, virão aí as reparações de guerra. Significa, se não fazemos portagens, alguém tem de pagar... Os Estados Unidos terá que assegurar, portanto, como era a reivindicação iraniana. Já. Mas os Estados Unidos podem dizer que não e que estão interessados naquilo que eu tenho defendido aqui há muito tempo, que esta libertação do Estreito de Hormuz não seja total. Porque para garantir a segurança é preciso um acompanhamento. E para garantir esse acompanhamento poderá haver uma portagem entre os intervenientes geográficos, leia-se entre o Irão e Omã, mas também com a participação dos Estados Unidos. E é por isso que estão reunidos em Paris nada mais, nada menos do que 40 países liderados pela França, pelo Reino Unido, mas está lá também a Alemanha, está lá também a Itália. Estão lá a tentar fazer o quê? Fale-nos desses esforços. Quais é que são os objetivos dessa coligação? Essa coligação
englobando há cerca de 40 países, são países, na maioria, europeus, mas também países da Ásia. Diz que também a China e a Índia foram convidados? Foram convidados e alguns deles estão a participar por videoconferência. Porquê é que isto acontece? Significa, é o grupo dos países que está a responder aos Estados Unidos. A dizer o quê? Que não vamos envolver-nos na abertura através de elemento bélico. Mas Professor, só de destacar que estamos a ver também já aqui o agradecimento de Donald Trump, aqui também, a corroborar essa informação que aqui dávamos há instantes, pela voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros, aqui com o Presidente norte-americano, a dizer que o Irão anunciou que o Estreito de Hormuz está completamente aberto e preparado para uma passagem, uma travessia total, e a agradecer também aqui, portanto, a mensagem de Trump a reforçar esta informação. O único elemento que é difícil de compreender aqui é porque é que não é Trump a dar a notícia. Costuma ser sempre ele o primeiro, não é? Ser ele o primeiro a dar a notícia. Porque ele sabia que o Estreito estava aberto antes de nós sabermos. Então, porque é que ele é a segunda pessoa a falar e não a primeira? Porque é que deu ao Irão, portanto, a primazia, sabendo que Donald Trump gosta muito pouco de abandonar a luz da ribalta. Donald Trump, a meu ver, faz isto no sentido de foi difícil convencer o Irão a abdicar deste direito, daquilo que considerava um direito. Então, o que é que Donald Trump faz? Agradece-lhe. E sabe que Donald Trump raramente agradece, prefere que lhe agradeçam a ele. Então, significa que coloca a decisão em quem? No Irão. Foi o Irão que decidiu abrir. Esquece a outra parte, por pressão de Trump. E agora vamos perceber mas, o que é que Trump... na verdade, vermos aqui acontecerem algumas cedências é positivo. Muito positivo. É positivo. Muito positivo e aponta para aquilo que eu disse do Standard & Poor's 500. Significa... Estas grandes companhias têm informação privilegiada. Como têm informação privilegiada, as suas ações, os seus fundos, em termos reais, acabam por refletir aquilo que se irá passar daqui a pouco, não o que se está a passar. Quer dizer que é um cenário de futuro. O futuro, como eu disse e tenho vindo a dizer desde há muito tempo, o futuro vai ser difícil num primeiro momento, depois restabelece o equilíbrio possível. Porquê? É evidente que a passagem nunca será igual, aberta, como diz, precisamente por causa das minas, precisamente por causa das rotas. Depois podem começar a dizer que o canal só é bem navegável naquela zona. Tudo isto nós percebemos que a diplomacia consegue resolver. Agora, o que é que ficamos à espera? O que é que os Estados Unidos cederam? Porque os Estados Unidos obrigatoriamente cederam. O que é que, neste momento só sentimos que o Irão cedeu. Trump já disse que o Irão também está disponível para entregar o urânio enriquecido. Professor,